Bem, meus amigos, nós estamos agora na nossa sexta aula desse nosso novo curso de Direito Constitucional. E discutindo teoria da Constituição, chegou a vez da gente conversar sobre os elementos da Constituição. Até o vídeo passado, nosso quinto vídeo, nós discutimos os seus objetos. E aí eu queria começar esse vídeo conversando um pouco com você sobre a diferença entre um objeto da Constituição e um conteúdo da Constituição. Vamos relembrar aqui o que nós definimos como sendo objeto da Constituição? De olho no quadro, vamos lá. Olha, aqui no quadro, você vai lembrar que quando nós conversamos sobre os objetos de uma Constituição, nós estávamos falando sobre a sua matéria, sobre o seu conteúdo. E aí dissemos que as Constituições têm como matéria, têm como conteúdo, têm por objeto, aqui com a ajuda do José Afonso da Silva, olha lá, estabelecer estrutura do Estado, poder, direitos e garantias e a finalidade. O objeto, nós estamos aqui nos referindo a uma matéria. Matéria é o tema da Constituição. Por que eu quero deixar isso muito claro para você? Porque muita gente confunde objetos com elementos. Os elementos não são os objetos. Repara bem, os elementos são uma classificação dos objetos. Estou querendo com isso te dizer que existe uma íntima relação entre os objetos e os elementos de uma Constituição. Vamos para cá, olha aqui de novo. Agora, quando a conversa é sobre os elementos da Constituição, a conversa é sobre uma classificação. Nós vamos classificar. E vamos classificar o que, Fernando? Nós vamos classificar os objetos da Constituição. Fernando, mas classificar os objetos da Constituição significa, em outras palavras, classificar a sua matéria. Classificar o seu conteúdo. Classificar o seu assunto. Classificar os temas que aparecem na Constituição. Exatamente. E é por essa razão que causa tanta confusão. Porque nós vimos aqui, quando estávamos estudando os objetos, que nós recorremos a alguns exemplos da Constituição, né? Por exemplo, pegamos um determinado artigo da Constituição e dissemos, olha gente, isso aqui é um objeto de limitação do poder, é um objeto de organização do Estado. E nós vamos fazer algo muito semelhante agora, discutindo os elementos da Constituição. E em algumas situações vamos pegar os mesmos dispositivos, os mesmos artigos que nós utilizamos como exemplo para os objetos da Constituição, podemos utilizar agora para classificar os elementos da Constituição. Isso porque, gente, não tem outra saída. Se eu estou classificando as normas constitucionais, eu estou classificando o seu conteúdo, eu estou classificando o seu assunto, eu estou classificando o seu objeto. Vamos ver como é que se dá essa classificação? Olha aqui no quadro comigo, veja. Está aqui, esses são os elementos da Constituição. A Constituição, ela possui elementos orgânicos, ela possui elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Não esqueça nunca, esses 5 pontos aqui, esses 5 elementos, são uma forma de classificação. Em outras palavras, existem normas constitucionais que se classificam como elementos orgânicos da Constituição. Claro, orgânicos aqui vem de organismo, vem dos órgãos, vem da organização. Estamos falando da estrutura. Através de que órgãos?
através de que competências, de que atribuições o poder político produz e aplica o direito, constrói a ordem jurídica. Dentro da Constituição, uma parte da sua matéria, uma parte do seu objeto, são normas que tratam sobre a organização do poder político, a sua estrutura, o funcionamento dos seus organismos. Esses objetos nós classificamos como elementos orgânicos da Constituição. Elementos orgânicos da Constituição. Já no ponto 2, nós temos os elementos limitativos. E aqui a palavra-chave, claro, é limite. Se eu estou me referindo aqui a limites, nós estamos conversando sobre normas que representam para a gente uma garantia, porque impõem ao Estado uma barreira, um obstáculo que o Estado não pode transpor, um limite para a atuação do Estado. Ora, existem ou não normas constitucionais cujo objeto, olha aí, cuja matéria é impor ao Estado um limite à sua atuação? Sem dúvida, pois esse objeto se classifica como um elemento limitativo da nossa Constituição. Ainda temos elementos que são socio-ideológicos. Aqui a palavra-chave, olha aqui, estamos falando de uma ideologia. Ora, o que diabos é uma ideologia? Uma ideologia é um sistema de ideias. E a que se destina esse sistema de ideias? Veja, esse sistema de ideias é uma forma como nós interpretamos o mundo para agir sobre ele. Seja conservando a realidade tal qual ela está, seja transformando esta realidade. Mas você pensa o mundo, você interpreta as coisas que lhe cercam, através das suas ideias, através das abstrações, através das associações. E as ideias que você tem sobre o mundo, elas não estão descoordenadas, elas não são aleatórias. O seu pensamento, ele não é um pensamento desorganizado. Você organiza as suas ideias para ler a realidade à sua volta. Na nossa Constituição não é diferente. Existem normas que expressam qual é a ideia do Constituinte sobre a realidade brasileira, a organização da nossa sociedade e sobre a forma correta do poder político, do direito, incidir sobre esta realidade, incidir sobre as relações sociais no Brasil. Bom, todas as normas constitucionais que têm como objeto essas ideias centrais, esses valores, esses princípios, se classificam como elementos socio-ideológicos da nossa Constituição. Nós temos ainda os elementos de estabilização constitucional. Aqui, olha lá qual é a palavra-chave. Estamos falando da estabilidade da Constituição. Eu estou falando aqui de uma defesa. Estou falando aqui de uma proteção. Proteção de quê, Fernando? Proteção da gente? Não. Proteção da própria ordem constitucional. Parte dos assuntos que são tratados numa Constituição, parte dos temas de uma Constituição, parte do seu assunto, são normas relativas a mecanismos de defesa da própria ordem constitucional. Como, por exemplo, a intolerância com relação a grupos armados que atentam contra o Estado de Direito ou a ordem constitucional. Nós sabemos que é crime e que recebe um tratamento especial da Constituição a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático. Ora, o que é isso?
é ou não um elemento que estabiliza a Constituição, que defende a Constituição, que protege a Constituição? Ou ainda, as normas relativas ao processo de mudança da Constituição. Quando, por exemplo, o nosso texto constitucional diz que a Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio, de intervenção federal, essa é ou não é uma norma de estabilização constitucional? Ora, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. E por fim nós temos os elementos formais de aplicabilidade. A palavra-chave aqui é a aplicação da Constituição. Eu então estou me referindo a normas cujo conteúdo, cujo objeto, sem dúvida é uma informação, uma orientação de como deve ser aplicada, de como deve ser interpretada a Constituição. Algumas normas vão dizer para a gente, estabelecer para a gente balizas, paradigmas, ou vão estabelecer uma regra muito clara e objetiva de como devemos aplicar a Constituição, de qual deve ser o grau de produção dos seus efeitos jurídicos. Essas normas são classificadas como elementos formais de aplicabilidade da nossa Constituição. Vamos então agora, nesse tempinho que nos resta, conversar um pouco mais sobre os elementos orgânicos. Olha lá, elementos orgânicos, organismos, órgão, organização do poder político. Vamos ver aqui o que é que nós temos no quadro, olha lá. Discutindo os elementos orgânicos da Constituição, o que nós estamos fazendo é discutindo normas que regulamentam a estrutura do Estado e do poder. Está aqui, estrutura. Por isso, elemento orgânico, vem de organismo, vem de órgãos. Olha aí. São aspectos da organização. Aspectos do funcionamento do Estado. Por isso, elemento orgânico, viu? E também se reportam as normas de tributação e orçamento. Fernando, olha, para mim estava tudo tranquilo aqui, ó. Eu consigo associar a ideia de um elemento orgânico às normas que regulamentam a estrutura do Estado e do poder. Eu consigo associar um elemento orgânico aqui, ó, com normas que dizem respeito a aspectos de organização e funcionamento do Estado. Agora, isso daqui, caramba, isso daqui para mim não está claro, não. Eu não entendi por que é que as normas sobre tributação e sobre orçamento são elementos orgânicos da Constituição. Gente, por uma razão muito simples, porque para que o Estado possa funcionar, olha para cá, funcionar, eu preciso ter dinheiro, né? Nada funciona sem dinheiro. A sua casa não funciona sem dinheiro. Você não consegue fazer nada se não tiver recursos materiais, se não tiver condições objetivas que garantam as coisas que você tem para fazer, as coisas que devem funcionar na sua vida, todas elas, de forma direta ou de forma indireta, vão depender de recursos materiais. Então, aquelas normas sobre tributação e orçamento entram na classificação dos elementos orgânicos da Constituição, porque criam as condições objetivas, porque fornecem as condições materiais para que o Estado possa funcionar. Para que essa estrutura do Estado, para que essa organização que ele assume, se coloque em movimento. Vamos dar uma olhada mais aqui? Olha lá. Estou recorrendo a alguns exemplos na nossa Constituição de elementos orgânicos. Vamos ver. O título 3º, que trata da organização do Estado. Ora, todo ele é elemento orgânico da Constituição. Por quê? Porque o título 3º, ao tratar de organização do Estado, olha aqui, está tratando da estrutura, está tratando da organização aqui, do Estado.
Mas também é exemplo de elemento orgânico o título 4º, que trata da organização dos poderes. Olha aqui, estamos falando da estrutura, estamos falando da organização do poder político e das suas funções, né? Executiva, legislativa e judiciária. E, por fim, o título 6º, que trata de tributação e orçamento. Tributação e orçamento, óbvio, está aqui, olha para você. As normas relativas à tributação e ao orçamento, que criam as condições objetivas, que criam as condições materiais para que o Estado possa funcionar. Está claro para todo mundo, então, que os elementos da Constituição, na verdade, representam uma classificação das normas constitucionais quanto ao seu objeto. O objeto é a matéria, já ficou para trás, vimos no vídeo anterior. Os elementos, uma classificação quanto aos objetos. E aí, uma das formas de classificar é identificar os elementos orgânicos da Constituição. No nosso próximo vídeo, a gente dá sequência a essa conversa sobre os elementos constitucionais. Até lá, gente!